Sabe aquelas aulas de história do ensino médio que eram com o professor mais legal e o conteúdo nem parecia uma matéria de escola, porque era tão legal que tu tinha um interesse genuíno em saber mais sobre aquilo? Então, foi mais ou menos isso que eu senti lendo Os Eleitos, um livro do Tom Wolfe, um dos maiores nomes do jornalismo literário. E esse livro, obviamente, uma não ficção que vai investigar o que motivou os primeiros americanos que se voluntariaram a explorar o espaço durante a Guerra Fria na corrida espacial contra a União Soviética, em uma época em que ir para o espaço era muito arriscado. Foi uma excelente leitura e é sobre ela que eu converso no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gessiele Lordes, esse é o Inventário da Leitura e este vídeo faz parte do projeto Jornalismo Literário, no qual eu leio grandes títulos deste gênero, que é o meu favorito. Então dessa vez eu li Os Eleitos, de Tom Wolfe, um grande nome aí do gênero. Já temos outros vídeos sobre ele, sobre obras dele aqui no canal, vou deixar tudo linkado aqui caso você queira conferir. Mas então nessa obra a gente vai voltar lá para a época da Guerra Fria. A gente vai acompanhar de perto o episódio da corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. Lembrando que esse livro, então, ele foi publicado em 1979, então as coisas ainda estavam bastante frescas ali na memória de todos. E o Tom Wolfe, ele entrevistou muitas pessoas, ele consultou museus, consultou a NASA, né, que tinha sido criada nesse contexto também. E é um livro extremamente agradável, embora ele trate de um tema que, né, tem muitos interesses ali escusos, né, porque no fim foi um episódio muito mais político do que tecnológico. Então o que motiva o Tom Wolfe a fazer essa obra era tentar responder a pergunta: por que esses americanos se voluntariaram a irem ao espaço? Isso, é claro, em uma época em que viagens espaciais estavam começando, era tudo muito incerto, muito arriscado. Então, o livro começa mostrando que os Estados Unidos já tinham um projeto de exploração do espaço e era um projeto de ordem militar. Desde as guerras mundiais, os Estados Unidos sempre investiu em aviação, em desenvolvimento de naves, especialmente ali com referência na Alemanha. Então existia um projeto militar que estava ali aprimorando técnicas de pilotagem de naves para que os militares pudessem ir até o espaço. Só que esse projeto, ele era bastante lento, porque afinal ele previa uma nave pilotável. Então eles tinham que treinar os homens, né, os pilotos, ao mesmo tempo em que eles desenvolviam ali um veículo que pudesse suportar uma viagem tão longa, né, em uma distância incalculável. Pois bem, isso muda um pouco quando a Rússia lança o primeiro satélite, né, o Sputnik, lá em 1957. Quando isso acontece, pessoal, começa um sentimento de terror nos Estados Unidos. O Tom Wolfe, lembrando, né, ele é americano, então aqui a gente vai ter a perspectiva unicamente do que acontecia nos Estados Unidos. Inclusive, dá para ver aí o patriotismo dele em muitos momentos, mas o importante é a gente entender que, a partir desse movimento da União Soviética, se estabelece um clima de terror nos Estados Unidos, muito fortemente incentivado pela imprensa, é claro, mas também pelos congressistas, que falavam num clima, assim, apocalíptico, né, que a União Soviética ia dominar o mundo, que os Estados Unidos iam ter que servi-la, né, então eles estavam ficando para trás em algo fundamental para a soberania nacional. Então se começa ali uma corrida desesperada internamente nos Estados Unidos para tentar recuperar o tempo perdido, e esse projeto, que tinha um foco militar, ele acaba sendo deixado de lado, porque eles entendem que é necessário um projeto mais rápido. Então eles chegam à conclusão que, em vez de desenvolver um veículo pilotável, eles vão começar lançando apenas uma pequena cápsula com um homem dentro. Na verdade, inicialmente, os primeiros voos eram com chimpanzé, mas a ideia não era mais ter uma nave, era apenas uma cápsula,
uma coisa que os pilotos, entre eles, chamavam de lata, né, porque quem tinha o conhecimento técnico de pilotagem sabia que aquilo não era uma nave, né, era apenas uma latinha ali com um homem dentro. Então é aí que nasce o projeto Mercury. Esse projeto, então, ele tem o objetivo de alcançar o espaço, colocar um homem também, mas de uma forma muito mais ágil. É nesse contexto, então, que surge a NASA, que tem ali um posicionamento muito mais civil do que militar, e o que o Tom Wolfe deixa claro aqui é que esse projeto ele não tinha a mesma natureza do projeto anterior, que tinha o envolvimento dos militares, e que no Mercury o que é realmente importante é identificar como o homem reage quando vai para o espaço. Então, no fim, acaba sendo um experimento muito mais científico, porque o objetivo de colocar um piloto nessa pequena cápsula é justamente medir ali como o organismo dele vai reagir. Bom, então o governo define que esse projeto vai ser a grande aposta para conquistar o espaço, e daí tem um outro movimento que é definir quem serão esses homens, né, quem será o primeiro americano a ir para o espaço. Porque veja bem, se eles já tinham um projeto com militares que envolvia um desenvolvimento muito lento, muito rigoroso, e que envolvia também todas as habilidades que esses militares tinham como piloto de caças, nesse as coisas podiam ser bem diferentes, porque o homem nessa lata do projeto Mercury, ele não ia fazer nada. Toda a pilotagem ela se daria pela equipe da Terra. Então ele seria aquilo que os pilotos militares chamaram de cobaia. Então, por mais que a imprensa estivesse chamando o primeiro homem a ir nesse projeto Mercury de piloto, os militares sabiam que não era piloto, porque ele não ia fazer nada, ele seria apenas uma cobaia. Então, o governo dos Estados Unidos pensou assim: não vamos recrutar militares, porque eles são muito independentes, eles gostam de colocar a mão, né, ali nas engrenagens e de pilotar, a gente precisa de alguém mais passivo. Então, inicialmente, eles tinham pensado em abrir inscrições para qualquer americano que daí tinha alguns critérios, assim, bem genéricos, tipo, ter alguma prática com algum esporte mais radical, ter menos de 1,80, porque era o espaço que poderia ser comportado ali na cápsula. Só que daí eles começaram a perceber que se eles abrissem demais, ia começar ali o lobby político para ter os seus indicados, sem contar que ia vir todo tipo de gente ali dos Estados Unidos, e só naquela parte de triagem para a segurança nacional eles iam demorar horrores, né, para ver todos os antecedentes e tudo mais, e podia ter alguma brecha na segurança nacional. Então eles pensaram, não, vamos voltar lá para os militares, que pelo menos essa parte de segurança nacional já foi filtrada, então fica mais tranquilo. A gente só precisa de alguns mesmo. Eles inicialmente queriam 12. Então eles abriram as inscrições para os militares, mesmo achando que nenhum militar ia querer, né, pela natureza da operação. Só que a imprensa nessa época já estava divulgando esse projeto. E a imprensa, né, não estava falando do ponto de vista técnico da coisa, ela estava falando do ponto de vista ufanista. Então eles falavam sobre o primeiro piloto americano no espaço, né? Eles não faziam essa distinção entre cobaia e piloto. Para eles era astronauta, tudo era astronauta. Então se criou ali em volta desse projeto uma atmosfera que não correspondia exatamente aos detalhes da operação, mas que engrandecia quem fosse participar. E esse é um dos motivos que o Tom Wolfe identifica que fizeram os militares se candidatarem a serem, né, os pioneiros nesse projeto, mesmo que eles soubessem que seriam apenas cobaias, que eles não seriam, na prática, pilotos. Bom, e daí que chegam muito mais militares do que o governo estava esperando. Eles têm um número bem legal lá de gente para se candidatar. E a seletiva para o projeto, ela envolvia uma série de exames, porque como eu disse, né, o mais importante para esse projeto era que os homens tivessem um organismo ali saudável e que eles conseguissem passar por uma bateria de exames que os tornassem aptos
para essa viagem, né, exames tanto físicos quanto psicológicos. Então aqui tem alguns momentos em que o Tom Wolfe vai lá para dentro da clínica do governo que submetia esses homens a esses exames. Eram exames terríveis, tá? Tem algumas cenas bem descritivas desses exames, então aí eles ficam com muita raiva disso. Em todos os momentos, assim, esses pilotos, por mais que eles tenham ido de forma voluntária, eles ficam bastante revoltados com o fato de que eles não são pilotos de verdade, eles são cobaias. Então, é uma clínica repleta de psiquiatras, de biomédicos, de médicos, enfim, é uma fase bem tensa ali, mas é a partir desses exames, dessa triagem, que se chega então ao grupo de 7 homens que vão estar ali nessa edição do programa, tá? E daí a partir dessa seleção, desses 7 americanos, a maioria deles então, né, eram fuzileiros da Força Aérea Americana, da Marinha Americana, então eles começam a preparação para irem até o espaço nesse lançamento. Estava previsto ali no começo 15 meses de preparação. Essa preparação, então, envolve que eles vão morar lá na estação do Cabo Canaveral, tem uma espécie de confinamento, e eles passam por uma série de exercícios de simulação, né, o que eles mais fazem são simulações para que eles possam ir se preparando física e psicologicamente para tudo que eles vão passar lá no espaço. Porque, como eu disse, eles não iam pilotar essa cápsula, mas havendo uma interferência no comando que vinha da equipe da Terra, então o piloto ele teria que fazer algumas coisas. Então esse treinamento também envolve ele saber o que ele precisava fazer caso houvesse alguma falha, né, algum imprevisto ali. E é nesse momento que a gente vai identificando a personalidade de cada um deles. E é aí que eu acho que começa a ter o fator humano mais presente nessa história. Porque olha só, pessoal, o Tom Wolfe, eu não sei se vocês já leram ele ou não, mas quanto mais eu leio o Tom Wolfe, mais eu percebo o quanto ele é sarcástico, o quanto ele se sobressai nas matérias que ele escreve. E eu confesso para vocês que quando eu li o primeiro capítulo desse livro, eu fiquei em dúvida se ele ia conseguir sustentar o estilo dele nesse tipo de história. Porque o primeiro capítulo, ele fala sobre as esposas de pilotos de caça, né, que faziam testes para o exército, o quanto era difícil para elas aguardarem notícias. E ele traz uma série de dados e situações que mostram que era muito perigoso ser piloto de caça do exército americano, que envolvia uma série de riscos e que muitos deles morriam sem mesmo ir para combate, né? A maioria deles morriam ali nos testes, na rotina do trabalho diário. E as esposas ficavam em casa ali aflitas, porque quando o telefone tocava havia grandes chances de ser uma notícia trágica. Então ele vai falar ali sobre a roupa que cada um deles tinha para ir em enterros e velórios, porque isso fazia muito parte da realidade deles. Então o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que esses homens, eles já estavam acostumados a correr riscos, né, lá no exército, que ir para o espaço não era a coisa mais terrível da vida deles, porque eles já vinham de uma rotina muito arriscada. E eles gostavam disso, né, mesmo as esposas ali estando aflitas e tudo mais, eles viam isso como algo normal. Então esse primeiro capítulo vai mostrar essa parte um pouco mais dramática, mais angustiante, e eu fiquei pensando como que o Tom Wolfe ia sustentar, porque eu achei que a obra toda ia ser nesse clima, e eu fiquei, né, com esse questionamento, como será que o Tom Wolfe vai conduzir isso durante quase 500 páginas, sendo que ele é um cara todo ali da ironia, do deboche. Só que daí a gente vê que as coisas começam a mudar, e é mais ou menos nesse momento aqui em que os 7 já estão estabelecidos, que a gente vê o Tom Wolfe na sua melhor forma. Porque daí começa, então, a seleção para saber quem seria o primeiro deles a fazer um voo.
Inicialmente, essa seleção seria feita pela equipe ali de médicos, de engenheiros, uma equipe multidisciplinar que estava comandando todos eles. Então eles tinham ali, por exemplo, uma das responsabilidades deles era fazer pelo menos 4 horas de exercício intenso por semana. E daí tem um deles, que é o Glenn, que era o mais velho, era o único que era fuzileiro, ele tinha 37, se eu não me engano. E ele é um cara extremamente dedicado. Enquanto os outros queriam saber de conhecer garotas, de sair pra beber, de ficar, sabe, uma vida, assim, mais agitada, digamos, o Glenn, que já era um cara casado, tinha filhos e tal, era também, protestante, presbiteriano, se eu não me engano. Então ele tinha, assim, um perfil mais conservador. E o Glenn, ele segue à risca tudo que é passado pra eles fazerem. Enquanto os outros, os mais jovens, eles não estavam tão interessados, porque eles acreditavam que eles eram capazes mesmo se eles não se esforçassem tanto. Então, tem um deles, que é o Alan, que ele tem um perfil bem diferente do Glenn, porque o Glenn é esse cara mais sério, mais comprometido, e o Alan já é um cara, assim, mais despojado, mais galera e tal. E isso muda a seleção de quem vai ser o primeiro a ir para o espaço, muda quando a NASA passa a ficar ameaçada. Porque eles fizeram alguns lançamentos de teste e deram muito errado. E nessa época o Kennedy estava assumindo os Estados Unidos e já havia um burburinho ali de que a equipe técnica dele ia recomendar o encerramento desse projeto, que a NASA só estava comendo dinheiro e não estava dando bons resultados. Porque, enfim, já tinha tido vários lançamentos desastrosos, e enquanto isso a União Soviética estava a mil, os Estados Unidos não conseguiam, né, deslanchar o projeto. Então o pessoal da NASA começa a ficar assim, né, muito aflito, e eles começam a atropelar alguns processos, e um desses é esse, de que o eleito seria ali a partir dos resultados. E daí eles definem assim, não, em vez da gente eleger assim, eu vou deixar vocês votarem entre vocês. Daí vira tipo meio Big Brother, assim, sabe? Eles têm que escolher entre eles qual que vai ser o primeiro piloto. E daí é óbvio que o Glenn, né, aquele cara mais sério, mais comprometido, que meio que ficava dando lição de moral nos outros, ele fica de lado e eles elegem o Alan, que é esse cara, né, todo galera, todo queridão e tal, todo popular. Ele é eleito como o primeiro piloto. E aí Cotton Wolfe, então, vai explorar essa espécie de conflito entre eles, era tudo muito, assim, velado, muito sutil, mas o Tom Wolfe faz essa leitura de cenário que vai tornando tudo muito mais interessante. E daí que eu pensei, gente, eu estava pensando errado lá no começo, né, porque eu estava pensando que a história ia seguir uma coisa mais dramática e tal, mas na verdade tudo isso foi um episódio político, e na política tudo é espetáculo, e no espetáculo tudo é vaidade. Ninguém como o Tom Wolfe para ler a vaidade alheia. Então, a partir daí fica muito interessante tudo que ele traz. Eu percebi também que o Tom Wolfe, ele tinha um pezinho atrás com o Glenn, senti que ele também não gostava muito do Glenn, não sei se fiz uma leitura correta não, mas foi algo que eu senti. Mas o fato é isso, então o Alan fica definido ali como o primeiro a ir para o espaço, a fazer o primeiro voo, e, de fato, acontece, ele faz um voo de 15 minutos. E é óbvio, né, que tem ali todo um auê em torno disso, porque foi o primeiro homem americano no espaço e tal e tal. Daí ele vai narrar como foi a recepção dele, porque assim, ó, esses homens eles começam a ser vistos como heróis nacionais. Então tem uma comoção pública gigantesca. A revista Life foi quem assinou o contrato ali para fazer a cobertura desse momento, então ela tinha acesso privilegiado a esses homens e também às esposas deles, enfim, ela tinha muito mais privilégio do que qualquer outro veículo de imprensa, e ela foi a responsável por criar essa imagem do homem americano, patriota, conservador, pai de família, enfim, esse homem perfeito que estava salvando a nação contra o perigo da União Soviética, né, que estava disposto a correr o risco de ir para o espaço para salvar a América. Então, por isso também o Glenn tinha esse cuidado em não
pisar fora da linha, porque ele sabia que eles estavam sendo visados. Pois bem, o Alan então faz esse primeiro voo, daí depois tem o segundo voo, e daí o Glenn ele é o terceiro a ir para o espaço. Só que no terceiro voo, as coisas já estão mais avançadas, porque os primeiros 2 voos serviram para ajustar algumas coisas, e esses primeiros 2 voos, que foram de 15 minutos, foram legais e tal, mas o terceiro voo é o primeiro que é a órbita completa ao redor da Terra. Então não são 15 minutos, são horas no espaço, entendeu? Então esse voo é tido assim como o voo de verdade, e daí as coisas mudam. E daí o Glenn é recebido de uma forma muito mais eufórica do que o Alan. E daí a gente começa a ver essa diferença, né, nas recepções e como a opinião pública vai tratando eles diferentes também. E daí é legal porque meio que o jogo vira, né? O Glenn, que até então foi aquele cara injustiçado, aquele cara que fez de tudo para ser o primeiro piloto, e ele perde pro cara popular, mas que não era dedicado, parece que o universo, assim, capota e dá a justiça que ele precisa. Então isso tudo fica muito legal de ler aqui no jeito que o Tom Wolfe escreve, porque ele é muito debochado, né, ele é muito irônico. Então se torna muito agradável e acaba que a história, ela vai para um caminho muito mais humano, né, do que técnico ou até mesmo político, nesse momento. Para vocês terem noção, os Estados Unidos estavam tão, assim, absorvidos com aquela temática, que quando o Glenn volta, e ele tá ali participando de tudo que é evento, né, porque daí eles têm que ir lá pra Casa Branca, eles participam de tudo que é coisa, assim, midiática. Tem um momento que ele vai num teatro, porque tinha uma peça em alta lá dos Estados Unidos, e ele chega no teatro, ele, a comitiva dele e tal, porque daí o Glenn ainda faz a questão de levar todos os outros pilotos com ele. Então ele reforça muito esse papel do cara legal, do cara justo, porque ele não pega a glória só pra ele, né, ele tá sempre com os outros junto com ele. Então meio que isso faz ele ficar bem na fita com os colegas também. Mas então, ele chega lá no teatro, eles chegam de última hora, não tinham ingresso, não tinha mais lugar, e daí quando eles entram, o pessoal dá lugar para eles, as pessoas se levantam e deixam que eles sentem para eles assistirem a peça. E não só isso, a peça ainda atrasa, porque os atores, sabendo quem estava entre o público, eles reescrevem algumas falas só para colocar algumas referências ao espaço durante a peça. Então era nesse nível que as coisas estavam. Então o Glenn ele era tratado assim como um semideus entre os americanos. E o voo do Glenn também é um dos que tem os momentos mais emocionantes, assim, que é quando ele está descrevendo uma chuva de pequenas estrelinhas ali ao redor da nave não, né, da lata. Então, o capítulo 12, se vocês forem ler ou se vocês já leram, quando vocês chegarem no capítulo 12, lembrem do que eu tô falando aqui, porque é um capítulo excelente. Ele tem esses momentos emocionantes, porque realmente o livro ele consegue ser emocionante quando a gente tá ali na perspectiva do astronauta, né, junto com ele no espaço. Como eu disse, todos eles acabaram fazendo a viagem, então tem algumas viagens que foram marcadas por momentos de tensão, tem um deles que inclusive eu pensei que ele tinha morrido pela forma como o Tom Wolfe descreve, que é bastante tensa, mas esse capítulo 12 que vai mostrar a viagem do Glenn tem uma beleza muito legal, quando ele tá ali no espaço, e quando ele volta pra Terra, essa parte da recepção, tem uma parte mais pro final do capítulo, que é quando o presidente Kennedy apresenta ele pro pai dele, né, o pai do Kennedy. Então quando o presidente tá apresentando o Glenn pra ele, gente, eu ri muito alto. Sério, fazia tempo que eu não gargalhava tanto. Porque o pai do presidente Kennedy, ele tinha tido um AVC, então ele tinha parte do rosto paralisado. Só que o Tom Wolfe, ele não economiza no deboche. Sério, eu não posso nem repetir aqui a cena, porque, não sei, acho que eu vou ser cancelada antes de ser famosa na internet, mas eu ri muito. E assim, eu não queria rir. Sabe aqueles rios que aparecem pra ti e tu pensa, gente, deve ser pecado rir por isso? Foi exatamente assim que eu me senti lendo esse capítulo. Mas é um capítulo excelente, porque ele consegue ter um misto de emoções, desperta muitas sensações diferentes no leitor.
Tem um outro momento que eu acho muito engraçado, que é quando ele vai falar do último piloto a participar ali, né, a ter o seu lançamento, a ir para o espaço e tal. Esse piloto, eu não sei se em inglês também ficou assim, se foi uma questão da revisão em português ou, enfim, se era realmente objetivo, porque o nome dele era Gordon. Só que muitas vezes ele é referenciado aqui na história como Gordo. E daí eu não entendi se é um apelido que se aplicava também em inglês, porque lembrando que eu li em português, né, eu só sei que aí já era engraçado. Só que ele era o último, ele foi o último a ser escalado, então meio que, assim, ele era o cara mais, desprezado, assim, mais insignificante, e meio que ele não estava nem aí, sabe, ele foi o cara que menos se deixou levar pelo ego, ao que parece. E o voo dele é descrito de uma forma muito engraçada também. Porque quando o cara tá lá na cápsula sentado, porque os astronautas nessa cápsula, eles ficavam como se eles estivessem sentados numa cadeira deitada. Então eles ficavam lá esperando o lançamento, e isso muitas vezes atrasava horas, assim, eles ficavam 4, 5 horas esperando naquela mesma posição para serem lançados. Enquanto isso, os médicos estavam ali verificando batimentos, enfim, todos os parâmetros de saúde do piloto para entender qual que era a situação dele. E todos os outros tinham ali o coração disparado e tal. E esse cara, o gordo, ele estava super tranquilo. E daí a equipe percebe que ele dormiu lá em cima. Tipo assim, todo mundo teve esse momento como um dos mais importantes da vida, mais tensos e tal, e ele simplesmente dormiu. E o melhor não é isso, o melhor é que o voo dele acontecem umas coisas muito loucas, e no fim ele é o cara que mais consegue desenvolver o lado de piloto dele durante o voo. Então, assim, foi também uma parte que eu achei sensacional, e tudo isso lembrando, né, são fatos, realmente aconteceu, mas o Tom Wolfe, ele emprega aqui a sua forma muito, por vezes, genuína, né, de escrever, ele tem um jeito muito específico. E eu sempre comento aqui sobre o Gay Talese, né, que também é um escritor americano que eu gosto muito, e quanto mais eu leio eles dois, mais eu acho que o Talese é muito superior ao Tom Wolfe. Mas aqui em Os Eleitos, o Tom Wolfe está fantástico, acho que é um dos melhores livros dele, assim, é uma obra que vale muito a pena, principalmente se tu gosta de história, e se tu gosta dessa referência ao lado humano das pessoas, né, porque ele consegue explorar isso de uma forma muito legal. Oh, e daí o livro segue mostrando ali a glória desses astronautas, né, o que mudou na vida deles, enquanto eles estavam lá como pilotos do exército, tal, eles ganhavam super mal, embora o risco que eles passassem fosse muito maior. E aqui, como astronautas, eles, enfim, têm uma guinada na vida, né, eles ganham casas super legais, viagens, enfim, eles ficam muito bem na fita por causa disso, e isso acaba mobilizando outros americanos que também querem fazer parte desse projeto. E, enfim, nasce toda uma pequena indústria ali para formar candidatos para a NASA de acordo com os critérios midiáticos importantes também. Então o Tom Wolfe vai mostrar essa glória desses astronautas, e o livro vai encerrando ali mostrando o objetivo de colocar o homem na Lua antes dos anos 70, como a gente sabe que depois aconteceu, e esse projeto então ele vai perdendo um pouco de força, mas a gente precisa lembrar lá do começo que o objetivo do Tom Wolfe era identificar por que esses homens quiseram se voluntariar, o que motivou eles. E na falta de uma resposta objetiva, o Tom Wolfe identifica que eles têm aquilo que eles chamam de fibra. Na verdade, o Tom Wolfe nomeia assim, nenhum dos pilotos usa essa palavra ou alguma palavra parecida, porque para eles é tão natural que não precisa ser nomeado. Né? Eles simplesmente querem desbravar o mundo, eles querem desbravar o espaço, querem fazer sempre mais como pilotos. Mas o Tom Wolfe, ele queria dar nome às coisas, inclusive o Tom Wolfe é um jornalista de pequenas teses, e a gente identifica isso na escrita dele, quando ele vai usando termos em caixa alta para se referir a algumas situações, a algumas pessoas. Por exemplo, o Alan, aquele piloto que foi o primeiro, ele consegue perceber que o Alan tinha duas personalidades, então o frio comandante ou o sorridente Alan.
Então ele vai usar esses dois nomes para se referir a ele, e a gente entende só no uso desses termos que ele está definindo o humor do Alan naquela cena. Então o Tom Wolfe vai chamar essa motivação que eles tinham de fibra. Só que se tu fizer uma leitura atenta, tu vai perceber que o que ele está chamando de fibra, que é uma palavra mais nobre, é apenas vício em adrenalina mais patriotismo americano. Porque o patriotismo, sim, é um elemento bastante importante, e eu percebo isso também na forma como Tom Wolfe conduz a história aqui, porque quando ele vai se referir à União Soviética, não tem nenhuma menção assim muito positiva, né? São menções bastante superficiais, e sempre a União Soviética era citada como o contraponto, né, o obstáculo aos Estados Unidos. Inclusive, vocês que gostam de distopia, talvez vocês já tenham lido o livro Nós. Esse livro é citado aqui porque o Tom Wolfe diz que a União Soviética ela tinha uma capacidade incrível de sempre sair na frente dos Estados Unidos. E daí ele faz um comparativo a esse livro Nós, eu não li ainda, mas eu sei que é uma distopia bastante famosa, porque o projetista da União Soviética era alguém que tinha identidade sob sigilo, ninguém sabia quem ele era. Parece que é mais ou menos isso que a gente tem nesse livro Nós. Então ele diz que a União Soviética tinha algo ali meio de místico ao redor do trabalho dela, e isso tornava as coisas muito mais abstratas ali para os Estados Unidos, porque é como se eles estivessem lutando contra forças ocultas, né? Não era apenas um simples engenheiro, uma simples tecnologia, tinha um poder maior que estava lhe dando forças para a União Soviética, mais ou menos assim o que ele traz, né, fazendo esse comparativo com esse livro. Mas, então voltando, né, para mim o patriotismo é um elemento bem presente nesse livro, mas isso não significa que seja uma leitura menos interessante por isso, ao contrário, eu acho que ter um americano falando de americanos da forma como o Tom Wolfe faz é sempre bastante prazeroso também. Então fica aí a minha recomendação de Os Eleitos, e aproveito para deixar aqui embaixo também uma música, que eu acho que tem um clima bem legal, uma música que eu tô viciada já há bastante tempo. O nome é Dinossauros, da banda Jingle, uma banda brasileira, e lá tem uma menção também ao Cabo Canaveral, e eu nem sabia que eu ia ler esse livro nessa mesma época, né, mas acabou que ficou tudo no mesmo clima, então vou deixar aqui também uma sugestão de trilha, caso você goste de ler com música ou queira já ir pegando a atmosfera dessa leitura. Inclusive também vou deixar aqui na comunidade do canal alguns registros de quando eu fui para o Museu da NASA, aqui em Gramado. Bem legal os objetos que ele traz e, enfim, toda a atmosfera que tem lá dentro. Uma das coisas que eu achei mais incrível foi participar do planetário, né? Uma sessão onde a gente vê ali a formação do universo, tal, que nem tem em frente, sabe? Achei muito divertido, eu vou deixar alguns registros na comunidade, porque eu não sei se colocar aqui no vídeo infringe alguma política do YouTube ou o quê, então vou deixar lá na comunidade, caso vocês queiram conferir também. Espero que vocês tenham gostado, essa foi mais uma resenha do projeto Jornalismo Literário. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.